a rolar e requerir testemunhas. Tivemos uma prova pericial que foi feita também, onde ela pediu para indicar assistente técnico e formular quesitos, não foi deferido. Assistente técnico tem até dúvida se é possível na perícia administrativa, mas formular quesitos está aqui expresso na Lei 8.112. E eu me subsidio nessa legislação porque a nossa lei não disciplina o procedimento para acompanhamento de estágio probatório. E a CGU, em questões onde as testemunhas podem ser pressionadas pelo acusado, destaca aqui como colher esse depoimento. A influência do acusado durante a colheita de depoimento. Aí ele diz aqui o seguinte, já se destacou a fundamental importância de a comissão comprovar no bojo do processo disciplinar que regularmente intimou o acusado e seu representante, para que estes possam exercer ou não seu direito de acompanhar a realização das oitivas. Isso aqui não é um direito, isso aqui é um direito, não é uma faculdade de quem está interrogando. Apesar disso, sabe-se que, na prática, a efetiva presença do advogado durante a tomada de depoimento da testemunha pode causar embaraço, constrangimento e até mesmo receio de relatar tudo aquilo que sabe perante o colegiado responsável pela condução dos trabalhos. Cabe à comissão minimizar a possibilidade de que tal intimidação possa ocorrer, devendo preocupar-se com a organização física da sala de oitiva, de forma que a testemunha preste seu depoimento sentada de frente para o trio processante, a comissão, sem poder vislumbrar o semblante do acusado ou de seu advogado, que deverão estar posicionados atrás na sala. Mesmo com tal disposição física da sala, caso a testemunha se recuse a depor em razão da presença do acusado durante a realização da oitiva, a comissão deve, munida de bom senso, verificar se existem indícios de que o acusado esteja atuando de forma concreta para coagir a testemunha. Se a resposta for negativa, deverá convencer a testemunha a prestar depoimento, sem qualquer receio. No entanto, caso verifique que o acusado efetivamente constrange a testemunha através de sua atitude, gestos ou insinuações, deve o presidente do colegiado atuar conforme disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal, mandando retirá-lo da sala e registrando o incidente no termo de depoimento ou na ata. Ou seja, uma coisa é penalidade, outra coisa é um procedimento trazer prejuízo. Que traz um prejuízo, inegavelmente traz. Está aqui o resultado. A proposta é de não vitaliciar. Que tem que haver, não as formalidades de um PAD ou de um inquérito, mas que tem que haver contraditório em ampla defesa, tem, concordamos com isso. Agora, eu pergunto, ouvir a testemunha sem possibilitar ao acusado requerir a testemunha, isso garante o contraditório? É esse meu ponto de divergência. A mim, não garante. Eu posso equiparar este procedimento que resulta em prejuízo com um inquérito civil, onde na realidade eu não sei no que vai resultar, eu estou colhendo provas. Se eu chegar à conclusão de que há, eu tenho que alertar as testemunhas. Olha, eu não posso fazer nada com esses depoimentos de vocês aqui, apesar de estar convencido que há o assédio moral, a não ser que vocês se disponham a depor juízo também. Porque se vocês não prestarem esses depoimentos que prestaram aqui em juízo, eu não tenho como, membro do Ministério Público, condenar a empresa em qualquer coisa por conta desse assédio que eu, procurador, estou convencido de que existe. Meu ponto de divergência é esse. O que fazer? Entendo que o processo está todo viciado. Li o relatório da Corregedoria, procurando se a Corregedoria se baseava em elementos outros que não aqueles que foram produzidos nessas circunstâncias. Não. Toda a conclusão da Corregedoria no sentido de não vitaliciamento se baseia nessa prova produzida sem o contraditório em ampla defesa. Ela só teve a oportunidade de ouvir os depoimentos de suas próprias testemunhas de defesa, mas de quem acusa não.
não teve a oportunidade de requerir. Isso, para mim, fere contraditório e ampla defesa, que são só esses dois requisitos que o Supremo diz que tem que ter. Só isso aqui. Procedimento, passando por cima de procedimento, de tudo. Mas contraditório e ampla defesa são sagrados. Por quê? Porque procedimento é infralegal, contraditório e ampla defesa é direito fundamental. É direito fundamental. Eu não posso passar por cima deles. Não existe condenação. Até alguém me falou ontem da questão da delação premiada. O Supremo, eu até vi, saiu a decisão ontem do ministro Teori Zavascki, quando ele disse, não, nós não temos que fornecer a cópia da delação premiada, porque ela também não pode ser usada para condenação. Ela é usada para a autoridade policial buscar os elementos de prova a partir dela. E aí sim, nesses elementos de prova, tem que garantir o contraditório. Por que o advogado dos acusados não participou dessa oitiva na delação premiada e nem participa? Porque aquele depoimento não é usado para condenação. Ele é usado para colher outras provas, e aí sim, essas são observando-se o contraditório em ampla defesa. O Supremo, naquela decisão da Anitta, traz ali discussões muito interessantes quanto à questão do prazo, mas tem um problema sério, o prazo. Em alguns dos votos ali, o que se sustenta, e acho eu acertadamente, é que se a verificação do cumprimento ou não do estágio probatório, um indício já de não vitaliciamento, ocorre antes do término do estágio probatório, mas se projeta um pouco adiante, com o objetivo de garantir exatamente contraditório em ampla defesa, não há prejuízo nem há o vitaliciamento. Não há o vitaliciamento, a não ser depois de concluído este procedimento e a autoridade responsável concluindo que há necessidade do vitaliciamento. Nós estamos entre duas situações extremas. Primeiro, a meu ver, com todas as vendas de relator e revisor, passavam por cima do contraditório. Para mim o grande problema é esse, o contraditório na prova que foi produzida e na qual se baseia toda essa decisão aqui. Podemos passar por cima disso, a meu ver, estamos passando por cima, com todas as venhas, e assumimos o risco de mais na frente essa decisão ser anulada, que acredito eu que é o que ocorrerá. E aí o vitaliciamento já terá ocorrido. Ou aproveitarmos esse procedimento que já está iniciado, anularmos o procedimento na sua fase instrutória, reabrindo essa instrução, inclusive podemos utilizar, porque tem decisões do STJ que pode-se utilizar, essa comissão pode utilizar, inclusive, provas produzidas no inquérito. E no inquérito, eu sou revisor, no inquérito não se passou por cima disso. Quer dizer, eu não sei que prejuízo pode ocorrer quando as testemunhas foram ouvidas no inquérito com a participação do advogado. O porquê que não foi ouvido aqui nesse incidente? Quer dizer, se havia risco para as pessoas serem conhecidas, é um constrangimento, meu Deus, mas no inquérito essas pessoas falaram. Correram risco também. Quer dizer, então, o fato do inquérito, da prova no inquérito ter sido feita dentro dos parâmetros legais, prova que essa presunção abstrata, a priori da comissão, porque o que se admite é que, comprovando efetivamente que está havendo algum tipo de intimidação, se tome alguma providência, porque também não se pode permitir isso. Mas foi uma mera presunção, a priori da comissão, e olha, a partir dessa presunção, o advogado não pode ouvir, o advogado não pode requerir, nem a indiciada, que no primeiro momento ela não tinha advogada, mas a comissão já falou no início daquela colheita de prova que não ia permitir. Por quê? Porque nesse procedimento, segundo a comissão, não havia contraditório nenhum com a defesa. Eu acho que a outra opção seria o quê? Seria nós anular, podemos utilizar, inclusive, a comissão, acho que teria que ser uma nova comissão, utilizar as provas que já foram produzidas no inquérito, reabrir, se for o caso, uma nova instrução e tudo mais, e aí sim trazendo esse processo ao Conselho em condições que viabilizem uma decisão tomada com segurança jurídica e garantido, a meu ver, um direito que é fundamental, que é contraditório em ampla defesa, e dizer que o direito das pessoas que acusaram
foi violado, tanto não foi, que a instrução do inquérito mostrou que não foi. Porque foram lá sem constrangimento algum e prestaram o depoimento. Todos prestaram o depoimento. O doutor Antônio Luiz, que é o revisor do processo aqui, sabe disso. Então, com todas as vênias, eu acolho, eu divido no sentido de acolher a nulidade por conflito, por violação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Senhor presidente, eu gostaria de aguardar a oportunidade para votar, mas eu queria fazer uma colocação para o debate a respeito do princípio que vege o nosso direito da livre persuasão racional, da livre análise pelo juiz das provas. Então, essas provas produzidas, elas têm o valor que o julgador entender que deva ter. Nós imaginamos uma situação num processo extremo criminal em que a vítima de um assassinato grava um depoimento trazendo detalhes das ameaças que estava sofrendo, e são críveis essas ameaças, ele traz muitos detalhes e isso é usado no julgamento após o seu assassinato. Essa prova é perfeitamente possível. Não se pode imaginar que essa prova fosse anulada porque o advogado não estava presente na hora dessa testemunha, que era a vítima, ter prestado ter gravado o seu depoimento. Mas, obviamente, que essa prova é só mais um elemento de prova que vai ter que ser considerado junto com outros elementos de prova. Então nós daríamos valor a essas provas produzidas que entendêssemos junto do contexto probatório geral. Nesse sentido, trago aqui o parágrafo 4º do artigo 405 do Código de Processo Civil, que trata das testemunhas impedidas ou suspeitas. Diz o parágrafo 4º, sendo estritamente necessário, o juiz ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas, mas os seus depoimentos serão prestados independentemente do compromisso, e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer, justamente porque está dentro do princípio da persuasão racional, e o julgador tem a prerrogativa de valorizar essas provas. Então, eu não veria, de princípio, não estou antecipando o meu voto em relação à matéria, mas eu não veria de princípio a nulidade simplesmente pela não presença do advogado naquele depoimento, mas a relativização dessas provas por esse fato e a necessidade de o conjunto probatório como um todo ser considerado na análise do processo e não apenas essas provas. Me permite só, até em relação a esse debate. Eu concordo com Vossa Excelência que a questão do livre convencimento hoje é um princípio que está legalizado. Mas esse livre convencimento tem um pressuposto, a legalidade da prova produzida. E aqui o que se questiona é exatamente a legalidade da prova produzida. A testemunha impedida ou suspeita, ela é interrogada, o depoimento é observado, por quê? Porque ela é interrogada na frente do juiz e com a participação do outro lado, que pode requerir. Essa a questão. A questão de uma pessoa de uma gravação, a gravação não é depoimento. E se Vossa Excelência encontrar, e o grande problema hoje, o que eu vejo em relação a tudo isso, é que toda a prova que norteia a não aprovação foi tomada sem a possibilidade de presença tanto do advogado quanto da indiciada, da estagianda. É esse o grande problema. Se tivesse eu tive a curiosidade de ler o voto para ver se tinha outras provas ali que poderiam. Não, as únicas provas que foram tomadas garantindo-se o contraditório foram as testemunhas de defesa. Então só sobrariam nesse arcabouço probatório os depoimentos da defesa. Se formos julgar só com base no depoimento da defesa, não sei se seria o melhor julgamento também. Só para completar, só interrompendo, é que a testemunha, quando é impedida, suspeita, o juiz ouve ela apenas como declarante e vai só pesar exatamente. Mas na presença ela não é. Eu não disse que elas eram informantes. Eu disse que mesmo as testemunhas impedidas podem ter o seu depoimento considerado na condição de informante. Mas eu não disse que é o caso. Eu disse que existem situações em que é por isso que o juiz é livre para apreciar a prova do jeito que ele vai entender. É um documento bom. Porque o seguinte. Senhor presidente, Fernando Torivana. Estava aqui refletindo, esse incidente de acompanhamento do estágio probatório é um processo muito atípico. Num primeiro momento, eu não vislumbrava nenhuma nulidade
pela ausência da presença do advogado na tomada dos depoimentos. Por quê? O acesso a todos os autos ele foi garantido num outro momento. O Dr. Otávio nos trouxe aqui esse regimento da CGU, o manual da CGU, e falou e foi muito enfático aqui na sua manifestação quando afirma que foram tomados depoimentos no inquérito administrativo que vai ser apreciado agora no dia 2 de dezembro. Então, eu penso que talvez fosse o caso de nós adiarmos esse procedimento aqui e pegarmos as provas emprestadas do inquérito, porque no inquérito Vossa Excelência afirma que as testemunhas, e o próprio advogado também, que as testemunhas prestaram depoimentos com a presença. Ali tiveram oportunidade de serem arguídas, questionadas. Então me parece que seria uma solução assim bastante razoável, porque nada impede que essas provas sejam analisadas aqui. Eu até pensei nisso, estava conversando com o doutor Antônio Luiz aqui à parte, pensamos até nisso. Mas o problema é que o escopo dos dois processos são diferentes. Um é punição, o outro é mais amplo. Quer dizer, se a pessoa é compatível realmente, são diferentes. Por isso que eu disse, pode-se até reabrir este aqui utilizando aquela prova. E mais alguma que abra essa oportunidade de esse ponto. Doutor Otávio, no processo que eu trouxe aqui, com precedente do STJ, houve exatamente isso. Pegaram prova emprestada de um inquérito que era punitivo. Não é matéria de fato. Que eu acho que é exatamente a questão, não? Mas a minha questão aqui é um pouquinho... E lá ainda foi anulado. Não, mas a minha diferença é um pouquinho sutil. É porque o que Sua Excelência sugeriu foi que no julgamento do inquérito nós julgássemos aqui também. Não. Era que nós pegássemos as provas ali emprestadas, porque são matérias de fato. Certo. Que podem ser trazidas, podem ser anexadas em qualquer outro procedimento. Mas isso implica uma anulação do que foi feito até agora e uma reabertura da instrução, porque nós estamos abrindo a instrução. Eu só reabro a instrução, só anular o que foi feito. É uma reabertura da instrução. Eu não entendo que seja... Mas se eu for pegar a prova emprestada, eu vou ter que reabrir. E eu tenho que pegar essa prova emprestada, por quê? Porque a que foi feita não se viu. O presidente... eu também entendo que a questão de pegar a prova emprestada, caso seja anulado o procedimento, isso dependeria até de uma manifestação da estagianda, né? Porque o procedimento relativo ao inquérito administrativo, todo ele foi formalizado para se chegar a um objetivo: apurar indícios sobre a prática ou não de alguma infração funcional. O procedimento de acompanhamento do estágio, ele tem até uma amplitude maior. São requisitos que precisam ser avaliados, investigados, de uma forma mais abrangente, não é? Que aí se abre um pouco mais. Então, eu tenho receio que só a questão da prova emprestada pode não satisfazer a defesa. E aí vai se alegar novamente uma nulidade e nós teremos o procedimento, mais uma vez, com postergado, né? Senhor presidente. Doutora Sandra. Aqui para colaborar com essa reflexão que o Conselho aqui tem feito, me parece que não seria o caso, nesta hipótese, de anular o que foi julgado até aqui. Me parece que seria simplesmente o caso, como pontuou a conselheira Ivana, de fazer este julgamento com base também na prova fática que passou aqui pelo crivo do contraditório, como disse na própria defesa e o próprio advogado da tribuna, e usar essa prova fática para este julgamento sem que ele seja julgado. Possibilidade, conselheiro Antônio Luiz, de impugnação judicial nós sempre teremos. Né? Isso nós sempre teremos, porque o direito de ação é um direito constitucionalmente garantido, e sempre teremos, e é bom que sempre exista
a possibilidade. Mas me parece que seria, não havia pensado nisso, por isso eu achei bastante interessante a proposta da conselheira Ivana, e que para isso, no meu posicionamento, na minha opinião, não seria necessário anular este processo, mas apenas coletar a matéria fática que passou, já que a alegação da nulidade, do pedido de nulidade, é que a matéria fática não passou sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, como a matéria fática deste outro inquérito passou sobre o crivo do contraditório da ampla defesa, então utilizá-la para o julgamento deste processo. Isso, na minha opinião, seria perfeitamente possível que fosse feito na sessão que vai ser julgado o inquérito, que é na próxima terça-feira, sessão ordinária. Perdão, doutor. Doutora, nós estamos em votação. Perdão. Com licença. Esclarecimento de fato, doutor, brevemente. Não são as mesmas testemunhas. Perdão, doutor, agradeço. Doutora Cristina? Queria lembrar o seguinte, eu acho que eu não vi ainda o outro processo administrativo, o inquérito, mas creio que pelo rito as testemunhas são bem diferentes. Toda a prova que foi produzida lá não poderá ser reaproveitada nesse processo aqui. Até mesmo porque aqui nós temos testemunhas que não foram ouvidas lá. Então como é que nós vamos poder aproveitar parte da prova lá e parte nesse processo aqui? Eu acho que teria sim que reabrir toda a instrução e recomeçar a oitiva de testemunha, tornar nulo o processo. Eu estou nesse ponto com o conselheiro Otávio. Doutor Zé Neto está pedindo a palavra? Só uma parte para corroborar, doutor Otávio, se me permitir. É porque o artigo 28, porque o Supremo também, naquele processo da doutora Anitta, diz o seguinte: como não há regulamentação, se utiliza pelo menos o procedimento do regimento interno aprovado pelo Conselho Superior do MPT, o regimento interno da Corregedoria. No nosso regimento interno, nós, o Conselho, não é um órgão que instrui esse procedimento. A instrução cabe, pela nossa resolução, ao corregedor. E todo o relatório do corregedor é feito a partir de uma instrução probatória prévia. Aí o corregedor faz o relatório. E esse relatório vem para a gente. No caso aqui, se nós puxarmos uma prova nova, que é uma prova nova, sem a oitiva do corregedor, quer dizer, na realidade nós não estamos seguindo esse procedimento aqui, porque o corregedor não se manifestou. Eu não sei o que o corregedor diria à luz dessa nova prova, eu posso até deduzir. Mas o Conselho, pelo artigo 29, só julga depois do pronunciamento do corregedor a partir de toda a produção, toda a prova produzida. Eu acho temerário, eu prefiro que se vá um pouco mais devagar e se faça a coisa dentro daquilo que seria realmente mais prudente. Eu fico com a doutora Cristina também em relação a isso, porque eu acho que já está complicado. Doutor Fleury, depois em seguida, Vossa Excelência relator, ouço Vossa Excelência. Só ouvir o doutor Zé Neto que pediu antes. O rito procedimental do inquérito é um, o do incidente do estágio probatório é outro. Se misturar, no caso, vai ter que adotar o princípio do incidente, o rito do incidente, que é o corregedor falar, dar defesa para ela. Então fica difícil essa mistura, apesar de que os fatos são muito idênticos. Então fica impraticável essa doutor Ronaldo Fleury, relator, conselheiro relator, por gentileza. Eu não vou manifestar especificamente sobre essa questão, esperar na hora da votação, mas uma questão me ressaltou nas colocações do conselheiro Otávio, que ele disse que fez uma pesquisa na jurisprudência e que nesta hipótese de uma eventual anulação, reabertura de instrução para novo julgamento, suspenderia-se o vitaliciamento. Ficaria suspenso, ele seria postergado. Doutor Otávio? Conselheiro,
Você disse que... no próprio relatório, eu me baseei. Não, é a questão só do... É isso mesmo. Do postergamento eu me baseei do na jurisprudência trazida pela própria comissão. A comissão trouxe, nos votos do Supremo, trouxe ali a posição da ministra Ellen Grace, e que isso, obviamente, não foi o objeto propriamente. Mas, na fundamentação, a ministra Ellen disse textualmente que se começar esse processo antes do término do prazo, ainda que ele avance, não teria problema. Coisa que o ministro Gilmar, a seu turno, já já não concordou muito, mas que no caso concreto ele até concordaria, mas acolheria a segurança, daria a segurança por conta de outro fator, que era a teoria do fato consumado. Eu fico muito tranquilo. Não há uma segurança jurídica também não, mas também não há segurança jurídica quanto a tudo que foi feito até agora. Eu fico muito tranquilo, conselheiro Otávio, porque eu recebi estes autos no final de outubro, dia 24 de outubro. E a minha primeira preocupação foi justamente que fosse obedecido todo o rito procedimental previsto na Resolução 71. E a primeira coisa que eu fui olhar foi justamente a jurisprudência, se, na hipótese de que não houvesse prazo para este Conselho apreciar o vitaliciamento, se ele ficaria postergado, ficaria suspensa a avaliação. E a jurisprudência que eu encontrei foi exatamente esse sentido oposto, de que se o órgão público, no caso o nosso Conselho Superior, não aprecia no prazo, o vitaliciamento se consuma. Então eu fico muito tranquilo que o doutor Otávio tenha feito a pesquisa e tenha encontrado em sentido contrário. Eu apenas trago esse alerta aqui, que com certeza eu não devo ter me aprofundado na pesquisa tanto como o doutor Otávio, porque eu confesso que a primeira ou a segunda emenda que eu vi do STJ eu já me convenci, até por questão de cautela, que seria necessária a apreciação até o dia 2 próximo. Excelência, me permite aqui, como eu disse a Vossa Excelência, vou repetir, me baseei no relatório da comissão que trouxe à luz aquele julgamento da doutora Anitta. E nesse julgamento, o que disse aqui, que Vossa Excelência teve acesso também, a ministra Ellen Grace aqui, o que ela disse? Neste ponto, entendo que o fim do prazo do estágio probatório não significa impedimento absoluto à prática do ato de exoneração do servidor público ou de membro do Ministério Público e da magistratura, naqueles casos em que tenha sido devidamente instaurado o processo administrativo no qual tenham sido observados os princípios do contraditório, naquele que tenham sido observados os princípios do contraditório e ampla defesa, consubstanciando-se o ato de exoneração em mera manifestação formal de decisão tomada pela administração. E ela traz aqui como uma fundamentação aqui o parágrafo 2º do artigo 17 da LOMAN, que fala exatamente isso, antes de decorrer do biênio do estágio e desde que seja apresentada a proposta do tribunal ao chefe do Poder Executivo para o ato de exoneração, o juiz substituto ficará automaticamente afastado de suas funções e perderá o direito ao vitaliciamento, ainda que o ato de exoneração seja assinado após o decurso daquele período. Então ela adota aqui, por analogia, mas diz o seguinte, que ainda que ocorra isso, desde que seja para observar contraditório para a defesa, quer dizer, porque também, vamos até imaginar que seja um prazo fatal. Mas por ser um prazo fatal, eu não posso atropelar contraditório para a defesa, eu não estou atropelando contraditório para a defesa porque tem um prazo fatal. Esse o ponto. E se fosse fatal, o cometimento de uma falta grave, faltando uns 10 dias, não dava para... E aí, por uma lealdade, vou repetir o que disse também antes, que essa questão dentro do Supremo também não ficou 100%. Por quê? Porque primeiro não era objeto do debate. Tudo foi decidido à luz de um princípio totalmente diferente, o princípio do fato consumado. E que o ministro Gilmar disse, não, com essa tese eu não concordo muito bem, não, mas no caso concreto, realmente, porque ocorreu uma série de coisas, eu posso até aceitar neste caso. Mas vou julgar não com base nisso, vou julgar com base na teoria do fato consumado. Foi isso que aconteceu.
É isso? Então, foi como eu falei, há um risco jurídico, tanto que eu botei, as duas situações têm risco jurídico. Atropelar contraditório em ampla defesa tem risco jurídico. Ultrapassar o prazo, ainda que seja num procedimento que se anula em homenagem a esses dois princípios, também tem um risco. Foi o que eu disse desde o início do meu voto. Em nenhum momento não havia segura, que esse aqui seria a formalidade que não traria risco jurídico nenhum. Em nenhum momento disse isso. Não, só para deixar claro. Eu não disse isso, não, doutor. Pelo contrário, estou dizendo só que me tranquiliza isso, porque a pesquisa que eu tinha feito era no sentido contrário. A mim não tranquiliza em nada até agora. Não, me tranquiliza no sentido que é postergar. Qualquer uma das duas posições tem risco jurídico. Então, onde eu tenho duas saídas e as duas trazem risco, para mim não há tranquilidade. Não, tranquiliza no sentido do julgamento, me sentir tranquilo para julgar. Então, Maurício, quer fazer uso da palavra? Eu ia relembrar aqui a decisão paradigma que o excelentíssimo relator trouxe do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: também não é de se aceitar o argumento da recorrente de que a impugnação ou vitaliciamento não poderia ter se baseado em fatos apurados em sindicância e em processo administrativo disciplinar, cuja decisão que entendeu pela demissão da recorrente teria sido anulada pelo Colégio de Procuradores por vício formal de instauração. É que a decisão administrativa que conclui pela não permanência do membro do Ministério Público foram satisfeitos os requisitos do estágio probatório, não constitui penalidade administrativa, mas tão somente um exame sobre a aptidão ou eficiência para o exercício das funções, o qual se exige seja devidamente fundamentado, não havendo qualquer vedação a que sejam levados em consideração fatos apurados em processo administrativo disciplinar, que, como se viu, inclusive foi anulado por vício formal. Então, mesmo aquele inquérito, aquele processo administrativo estando anulado, as provas foram aproveitadas. Então, nada impediria que seguíssemos esse mesmo caminho teórico. Agora, também em relação tem que entrar no rito do incidente. Ele vem para cá, mas aí tem que... A questão é essa. Prova emprestada, mas, bom, seria possível, teoricamente, com base nesse entendimento. Pegar o corregedor, deputado. Agradeço, doutor Maurício. Podemos tomar voto do Antônio Luiz, que quer se manifestar novamente? Por gentileza. Sempre para colaborar. A respeito dessa questão da suspensão do vitaliciamento, apenas para lembrar, eu estava conversando com a doutora Sandra Lia, há um precedente do Conselho Nacional, até no mesmo processo em que Vossa Excelência cita, que tem o relator Fernando Quadros, do Conselhão, e foi um procedimento de controle administrativo em que o Conselho Nacional resolveu anular um procedimento, mas ele manteve a suspensão do período de vitaliciamento até que se apurasse. Né? Então há esse precedente do Conselho Nacional permitindo a suspensão do prazo de vitaliciamento também. Só um questionamento sobre isso, porque, salvo engano, a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual preveu a suspensão, não? A nossa não fala, mas salvo engano, a do MPE... Eu posso verificar, porque salvo engano, ela prevê a suspensão no caso do estágio que seja recomendado às pessoas. Que diz: suspende-se a matéria de motivo de julgamento do exercício funcional do membro do Ministério Público quando antes do decurso do prazo de 2 anos houver impugnação de seu vitaliciamento. Presidente, já teve caso aqui. Já tivemos casos em que esse Conselho suspendeu o curso do estágio probatório. É claro que na época não havia um relatório da Corregedoria desaprovando do estágio. Eram fatos que davam, segundo a doutora Luísa da época, que davam para contornar, no máximo seria uma punição branda e tal. Não é o caso específico, aqui o caso já é o corregedor sugerindo a exoneração. É que nós suspendemos o curso. É que o silêncio da nossa pode ser interpretado como um silêncio eloquente, dizendo que hipótese alguma suspende, eu acho que não é o caso, ou uma omissão. E que na omissão eu tenho que usar analogia, como foi o que a ministra Ellen Grace fez, que não foi nem a melhor analogia, porque ela fez com a Loman, mas podíamos fazer com a legislação do MP estadual, até porque depois da emenda, a emenda que criou o CNMP é a 45. Depois da emenda 45, criou-se uma ideia de MP brasileiro, onde está se buscando o quê? Equiparar direitos e obrigações todos os anos. Doutor Ivana, quer falar mais um pouco? Não, doutor.
Nem votou ainda, doutor Ivana. Nós vamos retomar, então. Nós temos relator e revisora, não é isso? Relator e revisora rejeitando esta preliminar, não é isso, Otávio? O Otávio estava presidindo no momento. Nós temos relator e revisora rejeitando essa preliminar, temos a divergência do doutor Otávio, não é isso? Acolhendo, e aí depois, né, nós vamos balizar, né? Nós vamos balizar, mas eu creio que para efeito de tomada de votos seria isso. Doutor Ivana, como voto Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui foi falado muito sobre o risco jurídico, e ele é o que mais me tranquiliza. De um lado ou de outro, ele existe sempre. Então, quando ouvindo o doutor Otávio e também com o complemento aqui do doutor Antônio Luiz, quando nos trouxe à memória uma decisão do CNMP, da relatoria do ministro Fernando Quadros. Na época, eu participei desse julgamento. Ministra auxiliadora. Desculpe, o conselheiro Fernando Quadros. Porque está muito tenso, doutora. Para não resistir aqui. Agradeço. Está muito tenso. O conselheiro Fernando Quadros, na época eu não me recordo se eu estava na corregedoria como conselheiro, mas acompanhei bem aquele caso. E quando também brincando, até na tentativa de aliviar um pouco, é um momento, acho que tenso, e talvez um dos temas mais relevantes que nós, pelo menos neste ano aqui, estamos tendo, me parece que é esse. Quando o conselheiro Otávio lembra que com a criação do CNMP, hoje o Ministério Público é visto como Ministério Público Brasileiro. Na falta de normatização da nossa lei, eu vou optar em seguir o Ministério Público Brasileiro, onde assegura a suspensão da análise do estágio probatório e, principalmente, vou votar para que seja garantido plenamente o contraditório e a ampla defesa. Então, pedindo todas as vênias ao conselheiro relator e a revisora, eu vou acompanhar o doutor Otávio. Agradeço, doutor Ivana. Senhor presidente, posso fazer um esclarecimento? Não, doutor Antônio. A indagação do conselheiro Ronaldo, eu olhei o voto aqui, do CNMP, e se trata, na verdade, da lei complementar número 34 do Estado de Minas Gerais, e o único artigo que é transcrito aqui dessa lei, ele fala da necessidade da instauração, da apuração de infração administrativa para a definição contra o enquadramento ou não do membro. Então, quanto a esse aspecto, diferentemente da nossa lei, lá se exige que se instaure um procedimento administrativo para apuração da falta. Não com relação a esse aspecto lembrado por Vossa Excelência. Agradeço ao doutor Antônio Luiz, continuamos tomando voto. Nós temos relator e revisor no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, temos a divergência instaurada pelo doutor Otávio Acolhendo e já aprovado pelo doutor Ivana. Como vota Vossa Excelência, doutor José Neto? Senhor presidente, a minha interferência aqui já deixou claro que o doutor Ronaldo ficou até chateado comigo que esse processo correu, na verdade, de forma inquisitorial, né? Eu achei até parecido com o IPM, naquela época do... Mas eu vou ser sucinto e vou dizer o seguinte: em dois momentos, o advogado e a parte foram proibidos de ouvir testemunhas, colher provas, indagar, e eu acho que nesse caso, eu não posso nem falar em testemunhas, nem em provas. De qualquer maneira, o artigo 5º LV da Constituição fala que os acusados em geral terão direito à defesa. Acusados, se um caso desse não for acusado, eu não sei nem o que é mais acusado. Aí eu concordo com o presidente da associação de que a punição aqui, mesmo que não podendo chamar de punição, é muito mais grave do que muitas que o Conselho tem aplicado a colegas. Então, por conta desses dois momentos, eu concordo com o voto do doutor Otávio
E eu não sei, presidente, também se foi apreciada essa outra questão, aí já não é da prova, é do andamento deste processo aqui no Conselho. Porque o artigo 28 da lei, da resolução 107, diz assim: sendo o relatório do Corregedor-Geral contrário à aprovação do estágio probatório do Procurador do Trabalho, vírgula, o Conselho Superior o cientificará. Toda vez que a resolução fala em Conselho Superior, nem é o presidente, nem o relator, nem o revisor que é onde propor aquela medida. Tanto que logo em seguida, no mesmo dispositivo, diz assim: o Conselho Superior o cientificará para que, no prazo improrrogável de 15 dias, a contar da intimação, apresente a sua defesa ao presidente do colegiado, né, nem ao relator. Me parece que aqui o doutor Ronaldo pode dar uma explicação, o corregedor, nem houve, a intimação foi assinada me parece, pelo procurador, presidente do Conselho, mas não ouviu o Conselho Superior. Vossa Excelência... Não. Era só a intimação. Não, mas o que eu entendo que, eu sei, quando o Conselho Superior certificará, é porque exige que o Conselho Superior faça alguma avaliação, um juízo de valor sobre essa questão. O Conselho poderia nem mandar certificar, achar que a documentação não tinha nada comprovado, já poderia arquivar naquele momento. Por isso que eu acho. Olhando também o artigo, o dispositivo, é uma questão de interpretação, né? Eu falo, quando a lei fala em Conselho Superior, não se refere ao presidente. Recebida a manifestação do procurador em estágio, o presidente do Conselho Superior, outra questão que não foi obedecida. Eu sei que pode alguém dizer, não, mas isso é de só menos importância. Mas essa resolução foi instituída pelo Conselho como garantia, não é do Conselho nem dos conselheiros, é garantia do colega. Tanto que aqui fala de aprovação e reprovação de estágio probatório. Recebida a manifestação do procurador em estágio probatório, o presidente do Conselho dará vista ao corregedor. Isso também, a devida vênia, não foi observado. Me parece que o corregedor foi lá nos autos, eu olhei ligeiramente ali, eu vou até pedir cópia, e juntou uma manifestação sem a ele ser dada vista nem pelo relator, nem pelo revisor, nem pelo presidente do Conselho, nem pelo próprio Conselho, para que se pronuncie no prazo de 5 dias, deliberando em seguida o colegiado em 15 dias. Então, presidente, eu acompanho, e também eu sou dos que entendem, até porque o Conselho já tem precedente sobre isso, de que o estágio probatório pode ter o seu curso suspenso, como nesse caso, está comprovado que não deu para que se aprecie, se for o caso, de ser anulado, não se teve tempo suficiente para apreciar esse processo e assegurar todas as garantias à acusada, mesmo sem ser, e que se queira dar outra palavra, substituir. Então, por esses dois motivos. Primeiro é o procedimento do incidente. Eu anulo, tal como o doutor Otávio e a doutora Ivana. E anulo também o procedimento depois que chegou a esse Conselho, por afronta literal aos artigos 28 e 29 da Resolução 107, de 4 de setembro de 2012. Agradeço, doutor Zé. Esse Vossa Excelência vai concluir. Perdão. E só para falar sobre a questão da indagação, conta-se a história do Sócrates, o filósofo, né? De que alguém perguntou para ele, eu acho que é parecido com essa, se deveria casar ou ficar solteiro. E o Sócrates respondeu com aquela sabedoria, né? Que qualquer das decisões que ele tomar, se arrepender depois. Pode ser o caso. Agradeço, doutor José Neto. Doutor Antônio Luiz, por gentileza. Senhor presidente, demais conselheiros, a matéria está suficientemente esclarecida, serei breve, pedindo vênia ao eminente conselheiro Ronaldo, a eminente conselheira Eliane Araque, relator e revisora. Eu também vou acompanhar o voto divergente do conselheiro Otávio, principalmente por conta de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, né? Primeiro, a questão da vista dos autos ao advogado. Isso aí é direito do advogado. Está lá no artigo 7º
Estatuto da OAB, que o advogado, tanto nos processos judiciais como administrativos, tem direito de ter vista dos autos, né? O outro argumento com relação ao assédio moral, a investigação do assédio moral, realmente tem um peso significativo, né? Mas o conselheiro Otávio nos trouxe aqui texto do manual de procedimentos da CGU, que bem esclarece essa questão, no sentido da necessidade de que nessas hipóteses hão que ser tomadas algumas cautelas. Então, e indeferir a participação do advogado, ainda mais hoje em dia em que a jurisprudência do Supremo se tranquilizou no sentido de se observar o contraditório e a defesa, tanto nos processos judiciais como administrativos. Então, por esse aspecto, entendendo que formalmente houve realmente aí um cerceamento do direito de defesa, é que eu acompanho o voto do conselheiro Otávio. Agradeço, doutor Antônio Luiz. Por gentileza, a doutora Cristina Brasiliano, como voto vocês? Eu também vou acompanhar a divergência, estou com o doutor Otávio. Também, independentemente do procedimento instaurado pela corregedoria, ser atípico ou não, eu acho que o princípio do contraditório e a ampla defesa tem que ser obedecido. São princípios constitucionais e tem que estar presentes em todos os procedimentos. Agradeço, doutora Cristina, doutora Eliane, revisor já votou. Doutora Sandalia Simão, como voto vossa excelência? Senhor presidente, senhores conselheiros, eu vou acompanhar relator e revisor, porque eu entendo que existem alguns procedimentos específicos que suplantam, que excluem a efetivação perfeita do contraditório por conta da sua própria natureza e por todos os argumentos que já foram tecidos até aqui, até inclusive vivemos muito isso na base ao fazer investigações nos nossos inquéritos. Não quero usar não queria usar esse parâmetro, mas me parece que é importante deixar aqui claro que muitas vezes, para não prejudicar o andamento da investigação, se faz necessário uma oitiva, uma visita a um determinado local, sem que a parte investigada, no caso, seja cientificada. Me parece que é possível fazer um paralelo similar com este caso, por isso que eu acompanho o brilhante voto do relator e da posição da revisora também. Agradeço, doutora Sandalia. Doutor Maurício Corrêa de Mello, com voto vossa excelência. Senhor presidente, eu também acompanho o relator e a revisora. Eu entendo que não há nenhuma novidade nesse incidente. Eu acredito que foi observado o princípio da ampla defesa, não houve nenhum cerceamento. Eles tiveram candidato a vitaliciamento, pôde produzir provas, teve ciência do relatório da Corregedoria, manifestou-se, teve ciência da data da sessão e participou desse debate. E, como novidade, eu trago também aqui a redação da súmula 21, o Vossa Excelência o relator citou a súmula 20 do Supremo, mas a súmula 21 do Supremo, que é bem antiga, da década de 60, fala que deve ser a reprovação do candidato ao estágio probatório deve ser fundamentado em inquérito ou, alternativamente, em formalidades legais de apuração da sua capacidade, o que consagra a tese do Superior Tribunal de Justiça, de que não se está aferindo falta funcional, não se trata de questão disciplinar, mas apuração de capacidade, expressão usada na época da edição da súmula para definir exame de aptidão e eficiência, e expressões que agora são usadas. Ou seja, também o Supremo, na sua súmula 21, consagra que há uma diferenciação e que, sendo cumpridas essas formalidades do candidato ao vitaliciamento, ter vista do relatório do corregedor e poder se manifestar, já está cumprida as exigências do não cerceamento de defesa e da ampla defesa.
Então, resumindo, eu voto com o revisor e relator, não vejo nulidade nesse incidente. Agradeço, doutor Maurício, cabe me votar. Eu vou, adianto logo, vou acompanhar a divergência. A mim me preocupa muito uma decisão nesta assentada, e que pode trazer um enfrentamento até mesmo judicial, que pode ser qualquer que seja a decisão tomada aqui, pode haver, mas a mim me preocupa um enfrentamento judicial que venha a, digamos assim, expor ainda mais a instituição. Eu lamento que mais uma vez nós tenhamos aqui uma comissão encarregada de uma investigação administrativa, e que mais uma vez nós ficamos aqui no Conselho Superior sem a possibilidade de uma análise mais aprofundada por conta de falhas na condução dessa investigação. Nós continuamos falando na instância administrativa. Parece-me que nós temos enormes dificuldades de estabelecer comissões que cumpram com o deserato, que cumpram minimamente com a sua obrigação de dar ao Conselho condições de análise. Esta decisão, agora tomada por maioria, serão 6 votos a favor, né? 6 votos acompanhando a divergência, né? Então, somente, claro que há outros dobramentos, mas especialmente porque nós tivemos dificuldade na condução de uma investigação de órgão administrativo. Eu efetivamente lamento muito que isso continue acontecendo na nossa instituição, mas são voto acompanhando a divergência, o senhor relator pedindo ver a Vossa Excelência, registrando, e creio que é importante deixar isso aqui bem registrado, do esforço de Vossa Excelência, da senhora revisora e de todo o colegiado, no sentido da realização desta reunião aqui hoje, para que não houvesse qualquer risco à apreciação desses processos de vitaliciamento fora do prazo. Aí sim, o nosso prejuízo seria enorme e a nossa instituição não contribuiria com os colegas que estavam aguardando, né, a manifestação deste colegiado, porque esta sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é enormemente vitoriosa, na medida em que conclui pelo vitaliciamento de mais de 30 colegas na sessão de hoje, colegas que estão desempenhando bem suas funções. Temos um incidente, vamos resolver esse incidente, mas nesse momento a decisão, né, do colegiado, dou a palavra a Vossa Excelência, doutor Ronaldo, mas a decisão do colegiado, por maioria, é no sentido de acolher a preliminar de nulidade. Eu gostaria de, solicito ao doutor Otávio agora, formulador da divergência, o auxílio para que nós possamos estabelecer aqui o parâmetro, né, os parâmetros da decisão que este colegiado acaba de tomar. Antes de Vossa Excelência, uma questão de ordem. Não, porque tem pedido do relator e da... É uma questão de ordem. Pois não. Sim, é isso que eu estou solicitando aqui, para que nós possamos estabelecer de forma muito bem definida os parâmetros da decisão que acaba de ser tomada. A anulação, né, atendendo-se à formulação de nulidade por conta de desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, né, e definindo-se também a suspensão do prazo para a conclusão do estágio probatório. Do prazo para a conclusão do estágio. Eu estou tendo muito cuidado para que a proclamação do resultado também não gere dúvidas, né, e digamos assim, questionamentos. Doutor Ronaldo Fleury, por gentileza. Vossa Excelência. Primeiro, eu queria apontar exatamente a questão da suspensão do prazo do vitaliciamento, que é importante, é vital que conste da decisão, né, mas já vai ser colocado. Já foi colocado pela conselheira Cristina Brasiliano. Reafirmar, aqui é importante também, o que eu disse no começo do meu voto.
que muito me tranquiliza essa decisão tomada por este Conselho. Sempre a decisão tomada aqui por 10 pessoas é a melhor. Eu não tenho dúvida disso. Então, me tranquiliza. E agora um questionamento. O doutor Otávio com certeza será o redator designado. No prosseguimento, o processo continua com o doutor Otávio? Eu penso que volta para Vossa Excelência. O mérito volta. Para o mérito. Sei que Vossa Excelência não queira. Se não quiser, manda para mim. Mas eu acho Conta preliminar. É só questão formal. Eu acho que volta porque... Não, eu estou falando depois. Porque eu me recordo aqui de um processo no TRT, na época que eu estava na chefia lá, que o relator, no processo administrativo, ficou vencido na preliminar e o redator designado permaneceu como relator de todo o processo. Mas eu não tenho problema nenhum em continuar. Mas é só questão formal. Mas não precisa decidir isso agora. Mas doutor Otávio, veja, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência é o autor da divergência, mas se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui definindo que nós vamos retornar até o momento em que houve a negativa do cerceamento. É isso que está sendo decidido agora. Se houve isso, nós estamos decidindo nesse sentido, Vossa Excelência permanece com a relatoria do feito. Sem problema nenhum. Vossa Excelência permanece com a relatoria do feito. Nós estamos decidindo aqui dar a garantia da ampla defesa do contraditório e decretando aqui a suspensão do prazo do vitaliciamento. Por maioria, não é isso, senhor corregedor? Teria que nomear a nova comissão? A nova comissão tem que nomear a nova comissão. Tem que nomear a nova comissão. Só que é ato da corregedoria. Mas é o corregedor. Não, vai voltar para a corregedoria para colher prova. Solicito ao senhor corregedor o dobro das cautelas de hábito em relação. O dobro das cautelas de hábito. O dobro. Doutor, nós estamos encerrando. Creio que nesse momento. Perdão? Doutor Ivana? Espera só a proclamação, né? O resultado está sendo proclamado. Só um minutinho, estamos terminando. O resultado está sendo proclamado por maioria, vencido relator e revisora, vencidos também doutora Sandra Lia e doutor Maurício Correia, decide o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho acolher a preliminar de nulidade, decretando-se a anulação de todos os atos a partir do momento em que houve o cerceamento da prova produzida, a partir do momento em que houve cerceamento de defesa, isso em defesa do princípio do contraditório e da ampla defesa, e decretando-se também a suspensão do prazo do estágio probatório. Suspensão do prazo do estágio probatório. Mais alguma questão, doutor Arnaldo? Por maioria. Divergência capitaneada pelo conselheiro Otávio Brito Lopes. Constasse da certidão as notas agravadas para mim, do julgamento desse processo. Já estão sendo providenciadas. Nós encerramos então. Pois não, doutor Ivan? Rapidamente. Eu queria ver doutor José Neto. Do doutor Otávio. Doutor Otávio para elaboração. Doutor Ivana. Senhor presidente, eu gostaria de aderir à manifestação de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência louvou a iniciativa a celeridade do doutor Ronaldo Fleury e da doutora Eliane Araque, que permitiram ambos que hoje nós estivéssemos aqui nessa sessão extraordinária. Então, constasse em ata a minha... também. Acho que a preocupação de todos os conselheiros também que aderiram à iniciativa. Foi uma preocupação. Eu só preciso fazer um comunicado breve, porque eu não posso deixar de fazer isso aqui. Eu sei que não é uma sessão ordinária, mas é que doutora Eliane deferiu o afastamento. Apenas um comunicado rápido, o Conselho vai se manifestar sobre isso, normalmente. Doutora Eliane deferiu o afastamento sem ônus para a instituição do doutor Eiler, para que ele me acompanhe a Buenos Aires para uma reunião com o ministro do Trabalho, que vai ser realizada na quinta-feira. Nós iremos amanhã de manhã e retornaremos na sexta-feira. Mas eu não podia deixar, em acontecendo isso hoje, eu não podia deixar de informar ao Conselho.
Será, né? Vai ser trazido ao Conselho. É só para esclarecer que ele foi convidado. Foi convidado e ia ser ontem. E há uma necessidade de realização de uma reunião de procuradores-chefes e de coordenadores nacionais por conta da discussão que envolve os ofícios. Doutora Cristina oficiou solicitando que o Procurador-Geral providenciasse as PDS, mas não há possibilidade administrativa de realização dessa reunião na data proposta. Estou, então, devolvendo o requerimento à conselheira Cristina, relatora, para que nós possamos observar uma data para a realização da audiência. Também não poderia deixar de dizer isso aqui, porque é um feito que está tramitando no Conselho. Agora não. Então, pois não, doutora Lia? Doutor Ronaldo pediu notas degravadas. O conselheiro Ronaldo pediu notas degravadas e eu também quero cópia. Pois não, vai ser para o doutor Ronaldo, para o doutor Zanetti, para o doutor Otávio. Doutora Cristina, inclusive, me informou, acaba de informar que já providenciou. Agradeço a todos, agradeço ao Conselho por essa belíssima reunião e a todos que estão aqui conosco, inclusive pela internet. Uma boa tarde a todos. Parabéns ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.